Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luoz e esta é Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos conversar mais uma vez sobre cinema, tá? Sobre os filmes que estão rolando aí na cidade do Rio de Janeiro e em grande circuito, tá? E hoje eu quero trazer para vocês um filme chamado Renfield, Dando Sangue pelo Chefe, né? Gente, esse filme, né, ele tem uma característica muito especial, né? Ele tem, né, o Nicolas Cage no elenco, né? Nicolas Cage que a gente sabe, né, que meio que se perdeu na sua carreira, né, fazendo tudo quanto é tipo de filme, de qualquer coisa, né? O agente dele ou ele, sei lá, não escolhia bem os filmes dele, né? E ele começou a fazer todas as porcarias que vocês podem imaginar, né? Todos os filmes de péssima qualidade que vocês podem imaginar. Opa, tá meio tortinho aqui. Todos os filmes de péssima qualidade que vocês podem imaginar. O que acontece? Esse filme, né? Ele é bem interessante, né? Porque ele faz par, né, com o Nicholas Hoult, né? O Nicholas Hoult a gente sabe quem é. Ele fez o Fera, né, dos X-Men, né? Dos X-Men Primeira Classe, né? Aquele Fera mais novinho lá, né? E o filme é muito mais do Nicholas Hoult, né, do que do Nicolas Cage, né, na minha modesta opinião. O filme ele é protagonizado, né, pelo personagem do Nicholas Hoult, né, no caso, que é o tal do Renfield, né? Quem é o Renfield? O Renfield é o lacaio do Drácula, né? O Nicolas Cage faz o Conde Drácula. Imaginem isso, né? Nos dias atuais, né? E o Renfield, né, era aquele cara, né, que da história original do Drácula, né, ele foi vender um imóvel, né, pro Drácula, coisa e tal, e o Drácula transformou ele no lacaio dele. E aí o Drácula ficava poderosíssimo chupando sangue, enquanto que o Renfield ficava poderosíssimo comendo insetos, né? Isso realmente é uma coisa, né, que parece que existe na história do Drácula. Eu já vi outros filmes do Drácula que o lacaio do Drácula adorava comer mais baratas, comer mais moscas, mais formigas, etc. Né? Então isso é uma coisa original da história do Drácula. E aí o que acontece? O Renfield ele precisa sair às ruas, né, para conseguir vítimas, né, pro Drácula, né, no caso, né? Mas tem que ser geralmente pessoas de uma índole boa, né? E não pessoas de uma índole ruim, não bandidos, não marginais, não maus elementos, né? E aí o nosso Nicholas Hoult, né, o nosso Renfield, né, o que ele faz? Ele acaba levando só gente do mal, né, pro Drácula comer o sangue lá, e o Drácula odeia aquele gosto daquele sangue, né? E o Drácula é altamente opressor em cima, né, do Renfield, né? O Renfield é o servo dele, né? E o Drácula ameaça ele o tempo todo, né? Desvaloriza o Renfield o tempo todo, diz que o Renfield não é nada sem a presença do Drácula, né? Ou seja, aquilo que nós chamamos hoje em dia de relacionamento tóxico, né? Um relacionamento bem tóxico. Tanto que o Renfield, né, ele acaba indo numa espécie de é, codependentes anônimos, né? Pessoas que são dependentes de relacionamentos tóxicos, né? Então a história começa dentro desse ponto de vista, né? Um cara que é o lacaio do Drácula, né? Um personagem clássico, né? Que está querendo ter a sua própria vida, né? Não está querendo ter vamos dizer assim, ser totalmente servo do Drácula, ser totalmente dependente do Drácula, se anular completamente com relação ao Drácula, né? E ele vai buscar ajuda, né, num grupo de apoio, né? Então vocês já estão vendo que a história, né, ela descamba, né, totalmente para galhofa, né? Totalmente pro inusitado, totalmente para zoação, né? Agora, o personagem que o Nicolas Cage fez, ele faz um Drácula bem do mal mesmo, né? Um Drácula que tem inclusive pitadas de Bela Lugosi, né? Muito interessante você perceber isso, né? Parece que ele se inspirou bastante no personagem, no Drácula do Bela Lugosi, aquele Drácula antigão mesmo, né? Que o Bela Lugosi fazia, né? No caso, né? E ele fica, né, espeziando o Renfield toda hora, né, coitado ali, né, no caso, né, e o Renfield ele acaba levando, né, ele acaba dentro do seu grupo lá de autoajuda, ele conhece uma moça, a moça tá lá falando, né, que ela sofre de um relacionamento tóxico, né, com o namorado dela, e o namorado dela faz parte de uma quadrilha que roubou drogas dos mafiosos locais, que eram os mais perigosos, né. E aí esses mafiosos eles vão atrás dos caras para matar, mas o Nicholas Hoult, né, o Renfield, chega lá primeiro e mata os caras antes, né? E aí o que acontece? Essa máfia, né, vai começar, entendeu? A
interagir, né, com o personagem do Nicholas Hoult, né, com o Renfield, né, no caso, né, e ao mesmo tempo essa máfia controla a polícia local totalmente, a polícia local é totalmente corrupta, e tem uma policial chamada Rebecca, né, cujo pai foi assassinado por essa máfia, que era um policial íntegro, né, e ela briga, né, com esses policiais, né, todos corruptos, né, porque esses mafiosos sempre sofrem com impunidade. E por vamos dizer assim, descaminho da história lá, né, o Renfield acaba conhecendo a Rebecca e o Renfield se apaixona pela Rebecca, né. Então é um negócio muito louco, né, você tem aí vampiros, né, o vampiro, né, que é o Drácula, você tem um grupo de mafiosos extremamente violento, né, e ao mesmo tempo você tem o Renfield ali, que é um cara que já matou um monte de gente para servir o seu chefe, né? Mas ele está querendo sair dessa vida, ele está querendo ser um cara legal, ele está querendo ser um cara íntegro, né, coisa e tal, né? E ele conhece essa policial íntegra, né? Então vocês já viram que o filme ele tem ingredientes para ter as situações as mais inusitadas possíveis, né? E é um filme que tem muito gore também, muito gore, muito sangue, muitos corpos sendo despedaçados, né? Tem umas cenas de ação muito loucas, muito engraçadas, entendeu? E aí você vai ter inclusive uma associação até do Drácula, né, com essa família de mafiosos, né? Então o filme é muito louco, né? Você tá vendo um Drácula aí nos dias modernos, né? Com direito a Drácula fazendo associação com mafiosos, com direito ao lacaio do Drácula participando de um grupo de ajuda, né, de codependentes, né, como se fala, que são as pessoas que são dependentes de relacionamentos tóxicos, né, que elas se anulam completamente nesses relacionamentos tóxicos e não conseguem se livrar desses relacionamentos tóxicos, né? E a coisa tá armada aí, né? O filme é muito louco, o filme é muito engraçado, ele tem umas falas muito engraçadas, né? Tem umas situações muito engraçadas, tem umas situações muito inusitadas, tá? Nicolas Cage tá bem como Drácula, embora aquele monte de dente dentro da boca dele, ele fica falando assim, entendeu? Por tanto dente que ele tem dentro da boca, né? Tem os overactings, obviamente, né? O Nicolas Cage, né? Tem que ter overacting, né? Mas é até um overacting que você entende, porque é um overacting, né? É típico do personagem, é um overacting que o personagem realmente, entendeu? É necessário, né, para esse tipo de personagem que é o Drácula, né? Que é um personagem super, hiper, ultra caricato, né? Realmente é uma coisa muito caricata esse filme, né? Você não espere aí grandes qualidades, entendeu, de coisas, não. Você está vendo realmente um filme com uma tremenda cara de filme B, entendeu? Com overacting até não poder mais, entendeu? Situações de gore, entendeu? Bastante. Aqueles filmes B de terror que voa sangue para tudo quanto é lado, entendeu? É uma coisa, e uma comédia escrachadíssima, né? E quer dizer, todos esses elementos, eles não são novidade para ninguém, mas eles foram tão bem costurados e bem amarrados nesse filme que vale a pena você dar uma olhada nesse filme para ver. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente a gente vai conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.